A paz, amados. Eu creio que todos nós, ficamos abalados com o que aconteceu com o filho da Estela, porque nós fizemos corrente de oração em todo o mundo, porque ela é conhecida internacionalmente, E nós criamos, acreditávamos que de uma hora para outra o Senhor pudesse realmente levantar o Mateus. E eu sei que a gente, quando nós servimos ao Senhor, cremos que o Senhor pode ressuscitar até da morte. A gente fica até no final. Quem já foi em velório, em morte, em que você tem uma pessoa querida e que aquela pessoa morreu no Senhor, você fica até o último, até ali no velório, até a hora que o caixão desce, pensando que Deus pode, até naquele último momento, levantar aquela pessoa daquele lugar e Deus fazer um milagre ali. Mas o Senhor tem um plano maior e melhor. Muitas vezes a nossa mente humana não entende, por isso que tudo que vem de Deus excede o nosso entendimento. Nós não entendemos hoje, agora, mas amanhã nós podemos entender o trabalhar dele. E a família da Estela não perdeu o Mateus, muito pelo contrário, ganhou o Mateus. O Mateus está guardado em Deus, está escondido em Deus. O mundo hoje não pode roubar o Mateus, o mundo hoje não pode roubar o Mateus. As drogas não pode roubar o Mateus, a prostituição hoje não pode roubar o Mateus, porque ele está escondido em Deus, porque ele está com Deus nesse momento. Então, a família da Estela não perdeu. O pastor, o esposo dela, não perdeu o Mateus, o Lucas não perdeu seu irmão, está escondido em Deus. Então eu pergunto para você nesse momento, porque o rei Salomão, ele diz que é melhor ir na casa onde há luto do que ir a um banquete, do que estar num lugar de festa. E a gente vendo esse escrito de Salomão, você fala, o Salomão tá doido? Como que ele pode falar que é melhor eu ir num funeral onde tem uma morte, onde está sendo alguém sepultado? Como que ele pode falar que é melhor eu ir no enterro de uma pessoa do que eu ir numa festa? É porque onde está o enterro, onde há morte, onde há luto, nós refletimos a nossa brevidade, nós pensamos quão frágil nós somos, que somos como uma flor que nasceu hoje e amanhã ela está murcha, como a erva que está aqui hoje e amanhã ela não existe mais, como um vento que sopra, como a erva, como um orvalho que bate o sol e de repente ele ali não está mais. No luto, na brevidade deste luto, nessa casa, nesse lugar, no funeral que nós pensamos o quão frágil a vida humana é, o quão nós somos fracos, indefesos quanto à morte, referente à morte. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não estamos mais, não existimos mais. Dentro desses lugares e que nós descobrimos que a brevidade da vida ela existe, que nós temos que pensar realmente na morte, que o ser humano nasceu e ele vai morrer um dia. Então é uma palavra que ela não se pode ser tirada, arriscada da nossa vida diária, de que a morte é real, de que a morte existe. Por isso que tudo que nós fomos fazermos, nós temos que pensar em sentido de eternidade, no amanhã, de deixar um legado, de que o que fazemos hoje nós podemos amanhã não ter o tempo de fazer. Então, a nossa família que nós temos hoje, cuidar bem dela hoje, porque nós não sabemos o amanhã, os nossos filhos, se despedir, dar um abraço, falar palavras necessárias que precisam ser faladas, para mais tarde não haver o arrependimento. Eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Então, por isso Salomão disse que é melhor estar no lugar, na casa onde há luto, porque na casa onde há luto nós pensamos, nós refletimos, nós podemos tomar a decisão de melhorarmos como pessoas. A morte, ela não respeita classe social, ela não respeita idade, ela não respeita status. Por isso que nós devemos colocar as nossas almas nos braços de Deus, porque nela, nos braços do Senhor, é que nós estaremos seguros, é que nós teremos a certeza, a garantia da eternidade. Então a família da Estela não perdeu o Mateus, que eles ganharam. Mateus está escondido em Deus. E eu pergunto a você, e você?
Como está a sua alma hoje? Se a morte viesse como uma mensageira para você, será que ela viria como uma mensageira cruel ou como uma mensageira de que você estará indo encontrar-se com Jesus, né? Porque aqueles que dormem, aqueles que morrem sem ter a Cristo como seu Salvador e único Senhor, a morte vem como mensageira cruel. Mas aqueles que permanecem em Cristo e reconhecem que Cristo é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor que morreu na cruz para salvar, a morte ela vem como mensageira que irá te levar ao encontro de Jesus Cristo. E aqueles que dormem, que morrem sem Cristo, a morte vem como uma julgadora, mostrando aí os seus atos cruéis do que você fez em vida, como um julgamento, como a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, né? Mas a vida com Cristo é uma vida abundância, e a morte com Cristo é uma morte alegre, é uma morte feliz. Então vale a pena nós refletirmos que a morte ela é real. A morte ela existe diariamente e não nos devemos apegar, sempre achar que seremos eternos. O nosso espírito é eterno, a nossa carne não é eterna, o nosso corpo não é eterno. Nosso espírito é eterno. Ou você escolhe viver a sua eternidade com Cristo, ou você escolhe viver a sua eternidade sem Cristo. Mas, de todos modos, você terá uma eternidade. Agora cabe a você escolher se você quer com Cristo ou sem Cristo. Essa é a realidade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E após a morte ele continua sendo vida. Então simplesmente a morte é uma passagem para a eternidade, com Deus ou sem Deus. Deus abençoe.